Glória al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amém. Cristo ha ressuscitado, verdadeiramente ha ressuscitado. Hoje eu quero falar sobre o núcleo da conversão. O núcleo da conversão é antes eu pecava e agora já não peco. Esse antes eu pecava e agora já não peco não significa que o pecado não esteja presente em minha vida de algum modo. Porque a Sagrada Escritura também diz que se eu digo que não peco, estou enganando a mim mesmo, estou mentindo, não? Estou mentindo porque o pecado de algum modo siga sendo guerra contra mim. Esse antes eu pecava e agora já não peco, significa que o homem viejo, que era eu mesmo, que era minha vida pecaminosa, ha muerto em las águas bautismales. Minha natureza caída, manchada por el pecado, ha muerto em las águas bautismales. El homem pecador que eu era antes, já não é ele que domina minha vida. Eu já tenho outro Senhor sobre mim, que é Cristo. Este antes eu pecava e agora já não peco, está inspirado em ele. Antes eu era cego e agora veio, que é o testemunho que dá el ciego de nascimento sanado por Cristo. El relato lo podéis encontrar en el Evangelio de San Juan, capítulo 9. Todo el capítulo es la historia de la sanación de este ciego. Hay algunas cosas, todo es interesante, pero hay algunas cosas que nos llaman muchísimo la atención. La primera es que Jesús dice que la sanación de este ciego es para que por medio de él sea engrandecido el poder de Dios. Y entonces Jesús también afirma que él vino para cumplir las obras que el Padre le encargó. Jesús vino para cumplir obras, algunas obras, ¿no? La obra de nuestra redención, la destrucción del imperio de las tinieblas, ¿no? La, la apertura de las puertas del paraíso para que podamos volver al paraíso, la victoria sobre la muerte. Cristo vino para cumplir la obra que el Padre le encargó. Y entonces Jesús dice que mientras es día se puede trabajar, cuando llega la noche no se puede hacer nada más, y que mientras Él está en el mundo, Él es la luz del mundo. Entonces, vamos a aplicar estas palabras del Señor Jesús para nosotros de la siguiente manera. Es día, es tiempo de trabajar. Cada día nuevo en nuestras vidas es un tiempo de misericordia. La Sagrada Escritura afirma que a cada día, las misericordias del Señor se renuevan sobre nosotros. Eso significa que cada día es un día nuevo, es una oportunidad para que yo pueda trabajar para mi salvación, para nuestra salvación. El tiempo en que estamos se llama el tiempo propicio. Es el tiempo propicio, es el tiempo de la salvación. Es ahora que tenemos que trabajar por nuestra salvación. Cada día tenemos que trabajar para asemejar-nos mais e mais a Deus. Cada dia temos que trabalhar para vencer a las pasiones que de forma tão crueles nos dominava ou sigue dominando nossas vidas. Cada dia temos que trabalhar para que o Espírito pueda encontrar em nós libertar, o Espírito Santo pueda encontrar em nós a libertar para que ele realize em nós a obra de la santificação, não? Cada dia temos que trabalhar em el cumprimento de los mandamentos de la lei de Cristo. Cada dia temos que trabalhar para sermos um verdadeiro templo vivo para o Senhor. Este é o tempo. O tempo é a hora. Chegará o tempo que já não poderemos mais. É como quando tu queres organizar, planear tu vida de um modo que tu puedas, em tu jubilação, ter talvez viver em um determinado sítio. Bueno, as pessoas têm sonhos, não? Então, algumas sonham, eu quero terminar minha vida vivendo em tal sítio.
eu quero terminar minha vida assim e deste outro modo. Então, elas começam a trabalhar desde a juventude, trabalhar não só em sentido econômico, sino também em outros aspectos, não? Em el conhecimento, em la salud, e muitos cuidam sua alimentação, outros se dedicam bastante à atividade física. Estas pessoas lo fazem pensando em seu presente, pero também pensando em el futuro. E não se pode chegar a los 80 anos e querer hacer a los 80 anos lo que se deveria haber hecho em todos os anos anteriores. Então, o tempo de trabalhar por nossa salvação é agora. Chegará o tempo, e este tempo é a morte, que já não poderemos fazer nada mais. Quando salgamos deste mundo e nos depararemos com o juízo temporal, vamos a depender totalmente do amor e das misericórdias de las pessoas que se quedarão aqui. Rezarão eles por nós, harão eles obras de misericórdia por nós, pedirão a eles a Deus por nós. A igreja sim lo hace, a igreja em geral. Pero, e eu tendré a uma Santa Xenia de São Petersburgo que reze por mim, solamente por mim, como ella lo hizo para su esposo. Ella rezó por todos, por toda la ciudad de San Petersburgo, pero en el núcleo central de su vida espiritual, en la cuestión de las intercesiones, al inicio estaba su esposo. Yo tendré a una esposa que reza así por mí. Yo tendré a un esposo, a unos padres, a unos hijos, a unos amigos. Ou después de 3 años de fallecido, já nadie se acordará de mim. E depois chegará o temible juízo final. Aí já não se poderá fazer nada mais. Nem eu poderia ser, porque já não poderia, estava já me havia ido deste mundo, e nadie tampouco lo poderá, porque já é o juízo final. Então, o tempo propício para trabalhar por nossa salvação é agora. Não desperdicieis, não desperdiciemos o dom de la gracia e o tempo que temos agora, não propício. Então, outro aspecto é que Jesus sana aquele cego em um dia de sábado. Jesus sana al cego em um dia de sábado, e isso genera um atrito entre os fariseus e o cego e os padres del cego, porque os fariseus não aceitam que Jesus sane em el dia de sábado a nadie, não só a este cego, a todos que foram sanados por Jesus em el dia de sábado. Nadie aceita. Jesus hace isso porque Ele é o Senhor del sábado. Ele sana porque Ele é o Senhor del sábado, e además porque a grande obra para a humanidade também será na manhã do domingo de ressurreição, será o novo dia del Senhor. Então, Jesus, fazendo essa obra, os fariseus, que eram muito observadores da lei, pero não em el bom sentido, era em um sentido, alguns a lo mejor, pero a grande maioria não, se jactava por suas tradições e por por su cumprimento da lei. E não só isso, muitas vezes se respaldava em el mero cumprimento da lei. Bueno, eu cumplo a lei, pero em meu interior não sou um verdadeiro servo de Deus. Os profetas falaram muito em contra disso, não? De aqueles que ofereciam sacrifícios, cumpria algumas coisas da lei, e com isso tinha sua consciência tranquila, não? O núcleo da conversão é: antes eu pecava e agora já não peco. Ou antes eu era cego e agora vejo. Antes eu não veia meus pecados e agora vejo meus pecados. Antes eu não era consciente de meus pecados e agora sou consciente de meus pecados. Antes eu não pecava pecados horríveis, não, que solemos
llamar a veces de pecados graves y eso. Y entonces yo pensaba que yo era una buena persona, pero ahora veo que el pecado estaba en mi vida. O antes yo pecaba, pero yo también era un hombre de buenas obras. Entonces yo como que me descansaba porque, bueno, no se puede todo, ¿no? Entonces cada uno hace lo que se pueda. Y entonces, bueno, yo viví así. Ahora no, ahora yo veo, veo a mis pecados. Ahora veo mis pecados, não significa solamente um cambio moral, ético ou religioso, se se quiere. Esta es una forma superficial de hablar de la conversión. Además, cualquier sistema de creencias y pensamientos puede predicar un cambio moral. Quando usamos as expressões moral, ética, ethos, é solo um acercamento desde nosso vocabulário, intentando explicar uma realidade que é muito mais rica e profunda. La conversión es el encuentro con Cristo. Yo antes pecava e agora já não peco porque he encontrado a Cristo. He sido encontrado por Ele. A vezes não sabremos nem sequer explicar e só diremos, como el ciego de nascimento: eu antes veía, não veía e agora veio. As demais pessoas nos vão perguntar: o que te ha passado? E tu não vais saber explicar, vais a dizer, eu antes não veia e agora viu. Ou incluso contigo, muitas das vezes, vas a mirar a tu própria vida presente e ao passado e vas a ver como Cristo ha estado trabalhando em tu vida e vas a dizer, eu não entendo, eu não sei como ha sido possível, pero o que eu sei é que antes eu não veia e agora veio. As pessoas te vão a pedir respuestas, explicaciones, te van a exigir pruebas de tu fe y tú les vas a decir, mira, yo no sé eso, yo no sé lo otro. Yo lo que sé es que antes yo era ciego y ahora veo. Escribiendo a los Efesios, San Pablo dice, a lo mejor algún miembro de la comunidad en Efesio, de los Efésios, roubava e volvió a roubar. Algo passou allí que São Paulo escrevendo disse o seguinte: el que, el que rouba, não roubes mais. Se lemos o pasaje, veremos que é muito mais que uma moral. Veremos que é uma nova vida que empieza em el santo bautismo e também quando somos sellados por el Espírito Santo para el dia de la redenção. Estas são as palavras de São Pablo, não? Ele disse: el que roubava, não roubes mais. O el que rouba, não roubes mais. Nos dá a entender que passou algo na comunidade de Éfeso, onde alguém roubava, deixou de roubar e volviu a roubar, ou estava roubando algum irmão, algum membro da comunidade, estava haciendo algo deste tipo, e São Paulo disse, mira, se roubas, não roubes mais. Então, aquilo mesmo, se mentimos, não mentimos mais. Se pecamos, não pecamos mais. Nos esforcemos para não pecar mais. Se leemos o passagem, como he dicho, veremos que é muito mais que uma moral. É muito mais profundo que uma simples moral, o que São Paulo está dizendo. Veremos que é uma nova vida que empieza em el santo bautismo e quando somos sellados por el Espírito Santo. São Paulo habla del sello del Espírito Santo para el dia de la redenção. El dia de la redenção é para el dia del juicio, estamos sellados como, como aquele dia de Páscoa, donde os hebreus marcaram suas casas com la sangre del cordero e passou el ángel de la muerte e não entrou em las casas que estavam marcadas com el sangre del cordero. Aqui São Pablo usa a expressão del sello del don del Espírito Santo para falar também de isso, que nós somos sellados por el don del Espírito Santo, reservados para el dia de la redenção. Esse sello lo recebimos em el sacramento de la crismação. Quando somos sellados para uma nova vida. Ou seja, salimos do bautismo, homens novos,
mujeres nuevas en nuestra naturaleza. Entonces recibimos el sello del Espíritu con el óleo santo. Y este sello es que te está sellando el sacerdote para ser un nuevo miembro del cuerpo de Cristo, para ser un nuevo miembro de la iglesia, para ser un nuevo guerrero de Cristo, para ser un nuevo guerrero del Espíritu Santo, para vivir una nueva vida en Dios. Llevamos la marca de la nueva vida para el día de la redención, para el día del juicio final y temible. E para que veamos como não é um cambio moral solamente, mas um cambio ontológico em el ser, pensemos em el jovem rico. El jovem rico cumplia todos os mandamentos, pero não foi capaz de seguir a Cristo. La perfección se consiste no en ser bueno moralmente. La perfección es seguir a Cristo. Y solo siguiendo a Él es que yo podré realmente hacer buenas obras de justicia en Cristo. Porque la verdad es que casi siempre, por no decir siempre, nuestras obras sin Cristo son un protocolo de cosas buenas y moralmente aceptadas, que hacemos para sentir que estamos viviendo correctamente, para tranquilizar nuestra consciência e, a vezes, incluso para alabar nuestro ego. La conversión es llegar a decir, como San Pablo, já não vivo yo, es Cristo quem vive em mim. La conversión es Cristo viviendo em mim. La conversión não é solamente um cumprimento de moral ou princípios éticos. Esto es una parte introductoria. Esto es un elemento. De hecho, puede tener eso en la vida de alguien sin que él sea una persona creyente. Puede tener una gran moral y virtudes en el sentido de hábitos buenos y, y eso, y ya está. Y nunca haber encontrado a Cristo. La conversión es llegar a decir como San Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Lo dice San Pablo en la epístola a los Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Y de hecho, se canta este versículo en el bautismo. En el bautismo se canta. Después, el sacerdote junto con el padrino y con el niño o con el adulto bautizado, dá la vuelta a la pila y al facistol, incesando y cantando 3 veces el versículo: todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Aleluya. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Aleluya. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestidos. Aleluya. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Lo dice San Pablo en Gálatas 3:27. Y sigue, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, solo hay, aquí ya son palabras mías, solo hay una nueva criatura, el nuevo hombre en Cristo. No hay judío ni griego, las divisiones entre pueblo elegido y gentiles, no hay división, no hay esclavo ni libre, ya no hay un hombre esclavo o un hombre libre, ya no hay la mujer o el varón. Lo que San Pablo está diciendo con eso es que solo hay una nueva criatura en Cristo. Por eso que todos nosotros somos miembros de un solo cuerpo, somos miembros de una nueva creación en Cristo.
cada um de nós. Então, agora, este já não peco, ou este agora veio, agora le sigo a Cristo. Aún yo antes, parecendo ser bueno joven, uma boa pessoa, perdão, como el joven rico, porque não é que agora cumplo isso ou aquello, es isso, pero não é isso. Então, assim, del joven rico é que el joven rico cumple uma série de mandamentos, não? E então Jesus lhe disse para cumprir estes mandamentos se ele queria entrar na vida. Pero se ele queria ser perfeito, dejara vendiese todas as coisas, repartiese a los pobres e seguisse a Jesus. Pero el joven rico não lo hizo. Então, se é por moral, se é por moral, se é por el cumprimento de uns quantos preceptos, eu não digo de la lei de Cristo, eu hablo em el sentido de que muitas vezes nos convertimos ou estamos em um caminho de conversão e pensamos que ser cristiano é cumprir este precepto e listo. Não, não é isso. Ser cristiano significa cumprir os preceptos de la lei de Cristo, pero significa, antes de todo, nascer novamente em Cristo. Em el santo bautismo ha muerto mi naturaleza caída y me he revestido de la naturaleza de Cristo. ¿De qué naturaleza? De la divina y de la humana regenerada en Cristo. Porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios, afirma San Atanasio. El Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. Dios por participación, ¿no? Aqui vemos que a conversão não é só então um acto moral, é um cambio decisivo e interior de seguir a Cristo e adquirir a natureza de Cristo e depois de adquirir essa natureza de Cristo, ir vivendo este caminho de assemelhar-me a Deus, de trabalhar por minha salvação todos os dias, por la teosis, não? É o Espírito Santo trabalha em mim, porque Ele é o santificador, e eu coopero com o Espírito Santo em este processo de la reificação. Eu antes pecava e agora já não peco, em el sentido de eu antes era uma pessoa profundamente distante e alejada do Senhor e agora busco ao Senhor. Ou antes eu era cego e agora vejo. Es porque vivo a vida divina em mim. Eu vivo a vida divina em mim. Então, agora sim, as obras de misericórdia aqui, as obras de misericórdia, de justiça em Cristo, tendrão seu lugar, não? Então, eu me encontro com Cristo e uma vez transformado por las águas bautismales, sediado por el Espírito Santo, sendo hecho morada del Espírito Santo, hago la voluntad del Padre, sigo a los mandamentos de Dios, e entonces las obras ahora, las obras a las quais eu estava chamado para hacerlas em Cristo, empeço entonces a hacerlas, porque já vivo a vida divina em mim. Este é o processo de conversão. Este é o núcleo de la conversión. Gloria a ti, oh Dios nuestro, gloria a ti.